No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro faz novas declarações ameaçadoras e avisa que está chegando a hora de tudo ser colocado no seu devido lugar. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota por manter inquérito das fake news na corte. Copom faz 8º corte consecutivo na taxa de juros e Selic cai para 2,25% ao ano. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 18 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Vocês lembram que no comentário de ontem eu falei que Jair Bolsonaro segue dobrando a aposta? Pois bem, as declarações do presidente da República deixam claras as minhas palavras. Em resposta à operação da Polícia Federal que atingiu novamente seus aliados com a quebra do sigilo bancário de vários parlamentares, como os deputados Carla Zambelli, Bia Kicis e Daniel Silveira, e o senador Harold de Oliveira, o ex-capitão do Exército ampliou seu arsenal de ameaças. Ele disse em um texto publicado nas redes sociais que não pode assistir calado enquanto direitos são violados e ideias perseguidas. Que o histórico do governo prova que ele sempre esteve ao lado da democracia e da Constituição brasileira, e que tomará as medidas legais possíveis para proteger a liberdade dos brasileiros. Para Bolsonaro, as investigações de malfeitos só são legais quando alcançam seus inimigos. Quando chegam próximo ao seu núcleo de poder, é perseguição. Soma-se a essa manifestação do presidente uma nota divulgada no início desta semana e assinada por alguns oficiais do alto escalão do Exército, Marinha e Aeronáutica, endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, onde eles exaltam as qualidades dos militares, citam ações do STF baseadas na subjetividade e o uso de palavreado enfadonho. Além disso, eles relembram um episódio onde o decano da corte foi chamado de juiz de merda. Essa retórica golpista do alto comando das Forças Armadas, apesar de não ser unânime, mostra que há uma divisão na tropa, que, ao chamado do presidente, pode se colocar em ordem para derrubar o regime. Digo isso porque, entre o baixo oficialato e os praças, há um forte apoio aos ideais do bolsonarismo e eles não vão se furtar a colocar a cabeça para fora ao primeiro sinal de golpe. O apreço de Jair Bolsonaro pela democracia é o mesmo que ele tem pelas vítimas da Covid-19 no país. Continuamos contando as mortes aos milhares no Brasil todos os dias. As vagas na UTI seguem raras e a doença se espalha para o interior. E a esquerda? Seguirá de braços cruzados vendo o golpe acontecer embaixo dos nossos narizes? Fica a pergunta aos líderes progressistas. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando
Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Eurico Lima Figueiredo. Eurico, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, rádio ouvintes. É sempre uma satisfação poder vir aqui e conversar sobre os assuntos importantes para todos nós brasileiros. Muito obrigado, Eurico, por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eurico, esse dilema que o país atravessa atualmente está fundado nas escolhas que foram feitas lá em 2018, quando o Jair Bolsonaro foi eleito presidente, negando a política e se dizendo contrário a tudo isso que está aí. A grande questão é que, além de mostrar que é apenas mais do mesmo, ele trouxe a reboque um discurso ameaçador a todos aqueles que contestam seus esquemas escusos, incluindo aquela verdadeira quadrilha de notícias falsas e uma infinidade de militares que patrocinam esse autoritarismo. Eu gostaria de ouvir, Eurico, a sua avaliação para esse difícil cenário que vivemos atualmente. Na verdade, não se trata de uma pergunta simples, de uma pergunta fácil. Temos que, para entender as eleições de 2018, voltarmos anos antes, 5 anos antes, quando em 2013 ocorreram as manifestações no governo Dilma, que levou a um princípio de radicalização, de polarização da sociedade brasileira, que prosseguiu cada vez mais gravemente a partir daí. Tivemos as eleições de 2014, onde a presidente Dilma ganhou por uma margem muito pequena de votos. Tivemos depois as recessões de 2015 e 2016, que foram as maiores de nossa história, com sempre a consequência negativa do desemprego em massa. Finalmente tivemos as eleições de 2018, que foram marcadas por uma polarização muito grande, e que na verdade não predominou o voto no segundo turno, o voto a favor, mas o voto contra, tanto de um lado como do outro. Ou seja, o presidente Bolsonaro foi eleito não só por aqueles que acreditavam nas suas ideias, como também e principalmente por aqueles que eram contra aos demandos dos governos anteriores, principalmente do governo PT. Ou seja, a marca antipetista, a marca antilulista foi muito decisivo para aqueles que votaram a favor de Bolsonaro. Do mesmo modo, aqueles que votaram no segundo turno por Haddad
votaram contra a possibilidade de Bolsonaro ser o presidente da República devido às suas ideias passadas em relação à política e à sociedade e à cultura brasileira. Bolsonaro não apresentou naquele momento nenhuma ideia econômica própria. Dizia que tudo ia ser resolvido pelo chamado posto Ipiranga, ou seja, aquele que viria a ser o ministro da nossa economia, Paulo Guedes. Assumindo o poder, ele não deixou de fazer campanha desde o primeiro dia. E foi cada vez mais se confrontando com os outros dois poderes da República, o STF, o Judiciário, e com o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado Federal. Foi se defrontando com a grande mídia em todo o seu longo espectro, a mídia televisiva, a mídia radiofônica, a mídia impressa. Foi cada vez mais mostrando em relação à academia o seu desprezo, o seu descaso. Foi se defrontando com o meio cultural brasileiro, eis que as suas principais personalidades se opuseram a ele. Na verdade, ele foi capaz, e tem sido capaz, de governar a revelia da chamada sociedade civil e em confronto mesmo com aqueles que o apoiavam. Não é à toa que, por exemplo, ele saiu do seu próprio partido, o PSL, e também, por exemplo, se distanciou de um aliado militar como o general Cruz e de o seu ministro mais popular, que era o ministro Moro. Ou seja, é um quadro muito complexo e que precisa ser devidamente analisado para que seja também devidamente respondido, contestado, superado. Essa ala militar do governo, Eurico, não apenas apoia essas sandices do bolsonarismo, como ela mesma ameaça as instituições constantemente. Prova disso são as notas assinadas pelos generais do governo, como o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno. Esses generais de pijama que ocupam o Palácio do Planalto podem de fato liderar ou ao menos inflar esses setores mais ideológicos do governo contra os outros poderes da República, Eurico? Haveria interesse das Forças Armadas em atentar contra a ordem democrática? As relações entre Forças Armadas e o Estado são definidas no artigo 142 da nossa Constituição. E o que diz esse artigo? Que as Forças Armadas se constituem forças permanentes, regulares, a serviço do Estado brasileiro e obedecendo aos seus princípios de hierarquia e disciplina. Elas obedecem ao poder civil, nos termos do artigo em pauta, e não acredito, por tudo que nós temos tido a partir de 85 para cá, que seja do interesse das Forças Armadas como uma corporação enfrentar os poderes constituídos. Ao contrário, eu acredito que elas estão sobre a obediência executiva do presidente, mas também devem a sua obediência, como todo e qualquer cidadão brasileiro, ao que prevê a atuação do nosso legislativo e do nosso judiciário. Portanto, não acredito que nós possamos ter qualquer possibilidade de ruptura institucional por parte de um protagonismo militar. Eu acredito que isso é algo do passado, que a sociedade brasileira superou e que nós devemos apontar sempre para o futuro, e esse futuro se fundamenta na realização plena do nosso Estado democrático de direito. Eurico, muita gente tem dito que nós estamos à beira de um regime fascista no Brasil. O jornalista Fernando Gabeira escreveu um artigo na última semana onde ele compara o conceito de fascismo eterno, criado pelo intelectual italiano Umberto Eco, e a expressão fascismo tabajara, cunhada pelo cientista político Luiz Werneck Viana. Afora todas essas diferentes denominações e características, é possível definir o que temos neste momento no país, Eurico? E isso tem capacidade de chegar a um regime fascista? A resposta à pergunta não é fácil, não é simples. Na verdade, para respondê-la melhor, seria conveniente retornar 5 anos antes, 2013, quando todo o Brasil foi tomado por uma onda de protestos, uma onda de turbulência, de quebra-quebras aqui e acolá.
e a polarização, a radicalização política em nosso país começou a ganhar vulto, a ganhar força. Em 2014, nós tivemos as eleições para a presidência da República com a vitória da presidente Dilma, mas foi por uma margem muito pequena de votos. Em 2015 e 2016, esse clima de radicalização aumentou na medida mesmo em que a condição mais perversa das duas recessões de 2015 e 2016 ganharam vulto, ganharam forma, ganharam volume, com a sua consequência mais perversa, que foi a grande massa desempregada. Nós tivemos em 2018 um pleito também extremamente polarizado, onde aquele que, na verdade, no início do ano se considerava quase como uma hipótese nula em termos de vitória, foi o vitorioso. O presidente Bolsonaro, na verdade, não foi eleito apenas pelo voto a favor das suas ideias, da sua trajetória. Ele foi eleito de maneira substancial por aqueles que não queriam a volta do governo petista, não queriam a volta da liderança do presidente Lula ao palco político, ao centro do palco político. Do mesmo modo, aqueles que votaram a favor de Haddad não votaram a favor do PT ou do presidente Lula, mas votaram contra a possibilidade do presidente Bolsonaro, com suas ideias, com a sua trajetória, assumir a presidência da República. Eleito o presidente Bolsonaro, ele cultivou uma estratégia de confronto. Alguns diziam até que ele não tinha estratégia, mas tinha sim. E essa estratégia estava de acordo com a sua trajetória política passada. A lógica que buscava o confronto, que buscava o dissenso, ao invés do consenso, ao invés do apaziguamento. O presidente Lula foi se chocando pouco a pouco, não só com o seu próprio partido, mas se chocando também com lideranças importantes do seu próprio governo, esse que recentemente, inclusive, ele rompeu publicamente com o mais popular dos seus ministros, que foi o ministro da Justiça, o juiz Moro. Ele tem se comportado na presidência da República, na lógica de confronto, na sua estratégia de confronto, enfrentando o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado Federal. Tem sido quase que diária suas investidas recentemente em relação ao Poder Judiciário, notadamente ao seu centro, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele tem também se oposto, desde os seus primeiros dias de governo, à chamada grande mídia, insultando inclusive os jornalistas de maneiras descabidas. Quando falo a grande mídia, eu falo não só na televisão e no rádio, mas falo também na imprensa escrita. Ele tem assumido em relação à academia brasileira uma postura de agressividade. Esse que ele colocou como dois ministros da educação, o professor Vélez, que breve passagem, mas polêmica passagem, e que teve como seu sucessor o ministro Weintraub, que ofendeu todo o judiciário brasileiro ao dizer que os ministros do STF deveriam ser todos presos, o que é evidentemente uma fala anticonstitucional. Mas não só em relação ao seu governo, em relação ao Congresso, em relação ao Judiciário, ele tem mostrado essa lógica de confronto. Ele também tem se afastado do meio cultural brasileiro, desprezando, ofendendo algumas das suas principais personalidades, inclusive de porte internacional. Ou seja, o presidente Bolsonaro precisa ser bem entendido por aqueles que discordam dele, pelas chamadas oposições, para que, se quiser pensar na possibilidade de uma inflexão, de uma virada em 2022, quanto mais se entende, quanto melhor se atua. Quando se tem uma boa equação política, as portas da política se abrem. Quando, ao contrário, essa equação política é errada, as portas da política se fecham. O que está colocado, Eurico, é esse desejo enorme do Bolsonaro em armar os seus apoiadores. Ele tem feito de tudo para facilitar o acesso a armas e munições
para conseguir montar aqueles grupos paramilitares que agem na clandestinidade. Ainda que não haja um regime abertamente fascista no Brasil, Eurico, esse autoritarismo pode se dar por vias da intimidação desse pessoal que apoia o presidente e abomina a democracia? Essa defesa do presidente Bolsonaro, dos seus filhos e dos seus aliados em relação à liberação do porte e da posse de armas vem de longe. Na medida em que ele foi eleito, ele tomou as medidas necessárias, como vem tomando ainda, para essa liberação de armas. Eu acredito que aqueles que discordam, aqueles que estão na oposição, as lideranças políticas responsáveis por essa oposição, devem ser capazes de mostrar que a liberação do porte e da posse de armas, ao invés de injetar na sociedade a sensação de maior segurança, na verdade produzem o seu oposto. Isso é, acabam por gerar mais violência, acabam por gerar mais insegurança. É preciso que as oposições que discordam dessas propostas sejam capazes de, através do diálogo com a população, através da persuasão, através da sua competência política, mostrar que, se por um lado, do ponto de vista social, o armamento da população provoca isto que eu me referi, ou seja, aumento da sensação de insegurança, o aumento da violência, é preciso também, do ponto de vista político, mostrar que o armamento da população, servindo a propósitos políticos espúrios ou subversivos à ordem estabelecida, devem ser punidos de forma exemplar. Eu acredito que o caminho é sempre a sequência, é sempre o apoio ao Estado Democrático de Direito. O que me parece, Eurico, é que o presidente está utilizando uma estratégia de tentar desgastar as instituições, impondo medidas inconstitucionais, utilizando esses discursos ofensivos. É evidente que isso faz parte de sua tática, mas também essa não é a única coisa que ele tem a oferecer. O ex-capitão do Exército nunca foi um personagem que teve destaque por algum brilhantismo ou pela sua capacidade de articulação política, muito pelo contrário. É verdade, Jesus, você tem razão. O presidente Bolsonaro, durante o decorrer da sua carreira política, ele teve vários mandatos na Câmara dos Deputados e teve também parte de um mandato como vereador no Rio de Janeiro. Nunca se destacou exatamente pela sua capacidade de agregação e liderança partidária. Ao contrário, ele pertenceu a muitos partidos no decorrer da sua trajetória política. Por outro lado, também, ele sempre fazia questão de uma atitude personalista, de uma postura individualista no seu comportamento na Câmara Federal. E, portanto, não surpreende que ele continue assim. Basta dizer que ele teve conflito e saiu do seu próprio partido, o PSL. Dito isso, é preciso também que nós sejamos capazes de compreender que ele é um vitorioso. E é vitorioso por quê? Primeiro, que chegou com 57 milhões de votos à presidência da República. Segundo, porque fez dos seus filhos, que não se notabilizaram por nada, a não ser por ser filho deles, no caso do Rio de Janeiro, ter um senador que foi o mais votado. E em São Paulo, um deputado federal, o seu filho, que bateu todos os recordes em termos de votação de votos. E tem aqui no Rio de Janeiro o seu filho, Carlos, que é o vereador dos mais bem votados. Então, desse ponto de vista, ele é um homem extremamente bem realizado. Eu acredito que, ao assumir a presidência, e como eu já disse, ele continuou a fazer campanha política, ele tinha uma estratégia bem definida. E uma bem definida pelas suas ações do passado. Ele nunca foi um homem de buscar o consenso, de buscar o apaziguamento, de buscar um entendimento. Ao contrário, ele sempre buscou, no decorrer da sua carreira e no decorrer agora da sua presidência, ele procurou o conflito, ele procurou o dissenso, vem procurando o confrontamento. E, portanto, muitos disseram que ele não tinha estratégia. Eu discordo. Eu acho que ele tem sim. Ele tem a estratégia exatamente desse confronto, desse tensionamento, porque nesse tensionamento, desse confronto, ele consegue abrir espaço,
E se fosse hoje as eleições, possivelmente ele estaria no segundo turno e até mesmo, dizem as pesquisas disponíveis, com possibilidade de ser reeleito. E é isso que ele busca, se é que ele não busca uma solução fora dos quadros do Estado Democrático de Direito, como dizem alguns, como analisam outros. Porém, eu faço uma observação que vem de longe, vem do grande general chinês Sun Tzu, que viveu no século VI a.C., e que no seu livro Arte da Guerra dizia que a vitória do bom general se deve a alguns fatores. O primeiro fator é conhecer a si mesmo. O comandante deve ter uma análise, uma autocrítica muito grande. O segundo é conhecer o adversário, não subestimá-lo jamais. E que quando o general, quando o comandante, quando o líder conta com essas duas capacidades, a capacidade de verificar as suas próprias fragilidades, enquanto é capaz de ver também no adversário as suas maiores fortalezas, ele tem as condições de estabelecer a estratégia necessária para obter a vitória. Eu acredito que as oposições devem olhar muito sobre as meditações desse general que veio de longe e que até hoje é tão bem conhecido. Para tentar garantir o seu mandato pela via política, Eurico, o Bolsonaro mandou às favas aquele discurso eleitoreiro da antipolítica e partiu para o balcão de negócios com o Centrão. Distribuiu diversos cargos estratégicos no primeiro e no segundo escalão para o baixo clero. Esse certo pragmatismo que o chefe do Executivo tem demonstrado nessas negociações com o Congresso não pode, de alguma forma, se colocar contra ele em um momento em que os deputados do Centrão não se sentirem prestigiados, visto que há aí uma clara disputa com essa ala militar, que não gosta nem um pouco desse tipo de articulação com o esgoto da política. Parece-me que o presidente resolveu voltar-se para o chamado Centrão, os partidos conservadores mais ao centro do nosso espectro político, porque eles já começam a se sentir ameaçados pela possibilidade, na verdade, por uma probabilidade cada vez crescente de sofrer um processo de impeachment. E ele precisará, na Câmara dos Deputados, de 172 votos. É interessante, portanto, nós chamarmos a atenção para dois pontos. O primeiro, que a governabilidade no regime que nós vivemos depende de uma harmonia, de um entendimento entre o executivo e o legislativo. É preciso lembrar que foi esse Centrão que deu governabilidade a todos os governos a partir de 85. O governo Sarney, o governo de Collor, quando rompeu, perdeu o seu mandato, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Lula o governo Dilma no seu primeiro mandato, e que o governo Dilma não foi capaz de conquistar, de ter esse perímetro de defesa de 172 votos. Então, entender o comportamento desse centro, entender como ele se constitui, tentar entender quais são as suas bases políticas, é também atentar para o fato de que o cidadão médio votou nesses deputados porque acreditava que eles satisfaziam as suas demandas, seja as suas demandas relativas ao seu pensamento, o que eles queriam para si mesmo, para suas famílias, o que eles queriam para o país, e entender isso será fundamental para uma prática política das chamadas oposições, para poder se defrontar com êxito nas próximas eleições. Já se disse que o governo se decide pelo centro, mais à direita ou mais à esquerda, fazendo alianças mais à direita, mais à esquerda, a chamada centro-direita, a chamada centro-esquerda. Portanto, essa busca do apoio do Centrão revela uma estratégia política, sim, uma estratégia política que o permita governar até 2022, quando ele tentará, sem dúvida nenhuma, a sua reeleição. Repriso novamente o dado. Todas as análises, todas as pesquisas eleitorais disponíveis apontam que ele pode ser reeleito nas eleições de 42. Esses dados devem ser levados em consideração para o cidadão comum, mas principalmente
para os analistas políticos e, principalmente mais ainda, as nossas lideranças políticas, se querem lastrear a sua ação política nos dados da realidade e não do mero pensamento. E essas manifestações dos bolsonaristas, Eurico? Tínhamos aí esse tal Grupo 300 do Brasil, que estava acampado na esplanada dos ministérios e foi expulso pela Polícia do Distrito Federal. Só que esse pessoal já ameaçou pelo menos 2 vezes o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, naquele episódio das tochas, umas 2 semanas atrás. Depois, no último final de semana, esses fogos que foram lançados contra o prédio do STF. Por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes até pediu a prisão daquela Sara Geromini, uma das líderes do grupo. Ainda que sejam atos isolados, isso atinge diretamente as instituições e eu, sinceramente, não tenho visto uma reação à altura dos poderes instituídos, Eurico. Essas manifestações às quais você se refere são absolutamente deploráveis do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Elas atentam contra a constitucionalidade, elas atentam contra os princípios da segurança nacional. Precisam, portanto, ser exemplarmente combatidas, exemplarmente punidas. Creio que, na verdade, não só individualmente, mas também colegiadamente, os membros do Supremo Tribunal Federal têm se mostrado contrárias a essas práticas e medidas fortes já estão sendo tomadas dentro do princípio da constitucionalidade. Acredito que haverá uma constância cada vez maior, se não uma progressão cada vez maior, na tomada das medidas dos outros 2 poderes em relação a esses atos, que são absolutamente incompreensíveis do ponto de vista democrático. Na verdade, eles são absolutamente inaceitáveis. E, portanto, deverão enfrentar a resposta dura da justiça e da polícia. Eurico, esse sentimento antipetista que foi demonstrado nas urnas em 2018 justifica a escolha de uma figura tão abjeta como Jair Bolsonaro para a presidência? Será que esses liberais não estão, no mínimo, constrangidos com o que fizeram ao golpearem a nossa democracia, derrubando a Dilma Rousseff e mandando Lula para a cadeia? É preciso lembrar que os 57 milhões de votos que o presidente Jair Bolsonaro obteve nas eleições de 2018, eles foram transversais à sociedade brasileira. Eles estão em toda a estrutura social brasileira. Eles vieram dos mais ricos, dos mais pobres, dos mais privilegiados nas suas diversas posições sociais. Portanto, concorde-se ou não concorde-se com o PT e com o presidente Lula, o fato objetivo é que ele existe. E, portanto, as oposições deverão levar isso na devida consideração, se é que elas estão interessadas em realmente vencer as eleições de 2022. É por isso que, como analista político, eu observo a constituição de uma frente ampla que seja capaz de unir o centro à esquerda, unir a esquerda ao centro, de tal modo que se forme um arco de alianças o mais efetivo possível para que se possa dar uma resposta a isso que aí está, a situação que aí está. Não se trata, portanto, de julgar se o sentimento antipetista é justo ou não, se a prisão do presidente Lula foi justa ou não. O fato é que esses dados existem, essa oposição ao PT existe, essa oposição ao presidente Lula existe e precisa ser levado na devida consideração, na montagem das equações políticas que possam encontrar na realidade maior eficácia, maior força de execução. Para encerrar, Eurico, você vê espaço e disposição nas nossas oposições para atuarem em conjunto para destituir Bolsonaro e discutir um projeto de país? Essa sua pergunta, Anderson, é muito importante. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, com essa sua estratégia de confronto, com essa estratégia de desafio às instituições estabelecidas, com essa agressividade com que ele se comporta, na verdade colocou
a sociedade política brasileira, a sociedade brasileira como um todo, como refém dos seus atos, como refém da sua liderança. Ou seja, todos, na verdade, querem no dia a dia dar respostas às suas tomadas de posição, às suas falas. Ora, é preciso sim, como você falou, um projeto de país. É preciso, em primeiro lugar, que se reafirme a importância entre nós da República, o respeito à coisa pública. É preciso que se afirme entre nós a democracia, ou seja, a capacidade do diálogo, a capacidade do convencimento, a capacidade da persuasão, a capacidade da tolerância à opinião do próximo. É preciso, antes de mais nada, também que nós tenhamos o princípio da justiça social sempre em nossa cabeça. Não podemos viver num país como vivemos, um país marcado pela justiça social, com a falta de tudo, da educação, da saúde, com as condições precárias de vivência. É preciso que nós tenhamos um desenvolvimento voltado para a capacitação nacional. É preciso industrializar novamente o Brasil, porque é isso que dá emprego. É preciso ter um desenvolvimento que seja inclusivo. É preciso ter um desenvolvimento que se fundamente nas necessidades nacionais, que são enormes, mas também nas potencialidades que são enormes do nosso país. E é preciso afirmar, no plano da política externa, o desejo brasileiro de ser respeitado no concerto das nações. Que nós sejamos capazes de dizer sim quando queremos dizer sim e não quando queremos dizer não. Não aceitarmos, como estamos aceitando agora, uma posição subalterna no cenário internacional, dependente totalmente da posição estadunidense. Eu creio, portanto, que no confronto, no sentido positivo, o confronto democrático que nós iremos ter, as oposições deverão ser capazes de preencher nas suas propostas essas demandas tão necessárias, como tão vitais, como essas que eu brevemente indiquei. Eurico, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço. Mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, conversar com você, Anderson, conversar com os nossos rádio ouvintes sobre a conjuntura política brasileira, sobre o nosso olhar de futuro sobre ela, porque, na verdade, é o futuro que constrói. O passado já foi, o presente a cada minuto se faz, e nós temos sempre que ter a dimensão da esperança, a dimensão do futuro, para nos guiar positivamente na vida e na política. Estamos passando, sim, por muitas dificuldades. Na verdade, sofremos uma tempestade perfeita. Nós temos uma pandemia horrível que nos faz sofrer a cada dia. Nós temos uma crise social que se aprofunda cotidianamente, com milhões e milhões de desempregados, com desesperançados em levar o seu pão para casa. Nós temos uma crise econômica que deve ser a maior de todos os tempos, fazendo com que as recessões de 15 e 16 sejam ultrapassadas de maneira dramática. E temos uma crise política que não pode se transformar, não deve se transformar numa crise institucional. A crise política é da vida. A crise institucional leva a rupturas, leva a inflexões que não trazem a ninguém os ganhos. Se por acaso nós tivéssemos isso no Brasil, tudo que aí está, a situação social, a situação econômica, iria piorar substancialmente. Então, eu acredito que é dentro das regras e do quadro do Estado Democrático de Direito que nós deveremos buscar as devidas soluções. Precisamos, como disse o ministro Celso Mello do Supremo Tribunal Federal, sairmos da crise sim, mas jamais perdemos esse ganho histórico da sociedade brasileira, que é o Estado Democrático de Direito. É a partir do diálogo, é a partir da nossa capacidade de entendimento objetivo dos principais problemas, é a partir da seriedade dos nossos políticos, do enfrentamento corajoso das dificuldades que aí temos, que poderemos divisar o futuro com esperança e ter a certeza que esse país que tem tudo, que tem o seu povo maravilhoso, que tem as suas potencialidades, as suas riquezas no solo, as suas riquezas no mar, que foi capaz de gerar em 80 anos
uma sociedade, desde 1930 para cá, uma sociedade que tem se mostrado como uma das mais economicamente fortes do mundo. Eis que o nosso produto industrial bruto figura, sim, já nos últimos 10 a 15 anos, como um dos maiores do mundo. Num mundo com 200 economias, com 200 sociedades, eis que o Brasil está sempre entre as 10 mais poderosas. Em suma, quero me despedir levando minha palavra de confiança, levando minha palavra de esperança, levando a capacidade do povo brasileiro de enfrentar mais este período conturbado da vida política nacional. Estou certo que nós seremos capazes de sair e repito o pensamento do ministro. Vamos vencer a crise sem perder o bem maior que nós conquistamos, que é a democracia, que nos permite, inclusive, vir aqui e falar abertamente para todos o que pensamos, o que achamos e quais são as nossas possibilidades de vida e de futuro. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor titular do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber Busato. Kleber Busato, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Kleber, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Kleber, antes de tudo eu gostaria de parabenizar o CIMI pelo belo trabalho que tem feito no que diz respeito a disponibilizar informações sobre a pandemia do coronavírus entre os povos indígenas. Vocês criaram lá no site de vocês um espaço destinado justamente a compilar todos esses dados, com informações referentes às infecções e óbitos atualizados quase que em tempo real, orientações sobre como os indígenas podem acessar o auxílio emergencial e iniciativas de arrecadação de doações aos povos originários. De onde surgiu essa ideia, Kleber? Vocês do CIMI têm tido um bom retorno da sociedade civil lá pelo site? Anderson, nós que agradecemos pela referência, oportunidade, enfim, de estarmos mais uma vez aqui no programa Faixa Livre, dialogando contigo, com todos os ouvintes deste belo programa. De fato, o CIMI criou uma página especial dentro do site, da página institucional, especificamente para essa abordagem sobre o tema do coronavírus e da Covid-19 entre os povos indígenas. Todos que têm interesse, enfim, de acompanhar essa matéria, podem acessar www.cime.org.br/coronavírus. E ali a gente disponibiliza uma série de informações, seja relativas à própria pandemia, né, e os povos indígenas, formas também de apoio aos povos. A gente compilou várias iniciativas dos próprios povos que estão buscando, enfim, apoio para fazer esse enfrentamento, né, à Covid. Então, tem várias possibilidades de apoio direto às comunidades, suas organizações, então, sim, estamos tendo uma ótima receptividade. O CIMI também tem atuado nas diferentes regiões do Brasil no apoio aos povos, no enfrentamento, enfim, a esta pandemia. Temos recebido também doações da sociedade civil. Quem também quiser fazer doações diretamente ao CIMI pode também acessar a própria página www.cime.org.br/apoie, e a gente tem disponibilizado também um apoio a muitas comunidades. Pelo menos nos próximos meses a perspectiva é de um investimento, um apoio, enfim, seja da parte mais de assistência, mas também para que os povos possam fazer esse enfrentamento, né, de mais de R$500 mil que o próprio CIMI também está
apoiando diretamente as comunidades. Então, há uma boa receptividade e todos que queiram podem acompanhar essas informações e também, enfim, contribuir com os povos e com o próprio CIMI no apoio para que os povos, enfim, enfrentem da melhor forma possível esta pandemia tão terrível. Agora, mais especificamente sobre a situação dos indígenas, Kleber. Como eles têm lidado com a pandemia? Eu gostaria que você desse aqui para os nossos ouvintes um quadro mais amplo em relação à Covid-19 nesses territórios. Então, nós consideramos a situação dramática entre os povos indígenas em decorrência do avanço do novo coronavírus e da pandemia entre os povos indígenas no Brasil. Atualmente, segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, são 3.013 indígenas já com a doença confirmada, né? E 101 óbitos. Mas de acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, já são 281 pessoas mortas em decorrência, indígenas, né, de diferentes povos mortos em decorrência da doença. Uma menção toda especial nesse momento ao Paulinho Paiacã, grande liderança do povo Caiapó, no estado do Pará, que veio a óbito na manhã desse dia 17 de junho. Também a lembrança, né, em memória à grande liderança Dionito Macuxi, que esteve à frente da luta dos povos da Raposa Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. Infelizmente também não resistiu, né, à doença, e tantas outras lideranças, verdadeiras bibliotecas que, enfim, não estão resistindo a essa pandemia. Os povos têm feito grandes esforços para evitar o contágio. Muitos povos mantêm até hoje, já há cerca de 2 meses, muitos deles bloqueios, né, de autoproteção, então iniciativas próprias de autoproteção para evitar, enfim, o contágio. Mas infelizmente a doença tem avançado em todas as regiões do Brasil e tem feito um número muito grande de vítimas. Isso iniciou, enfim, inicialmente a maioria das mortes vinham se dando no âmbito mais urbano, junto a povos e comunidades, grupos, enfim, indígenas que vivem em contexto urbano. Esses indígenas não têm sido contabilizados, digamos assim, em termos de óbitos por parte da SESAI, que só tem atendido os povos, enfim, que vivem nas terras, né? Mas nas últimas semanas, nos últimos dias em especial, temos observado um avanço, inclusive em casos de óbitos, junto às próprias comunidades, os povos, enfim, nos seus territórios, e isso é muito preocupante. Nós tivemos a informação, Kleber, de que o coronavírus chegou ao Parque Indígena do Xingu, lá no Mato Grosso. Até a semana passada havia 2 casos confirmados em um território que abriga 7.000 índios de 16 povos diferentes. O temor da doença afetou a realização do Cuarup, uma grande cerimônia de despedida dos mortos realizada entre junho e julho, onde participam centenas de índios de diversas etnias. Isso é muito grave, não é, Kleber? Porque não bastasse a Covid-19, os indígenas acabam tolhidos de algum dos seus principais rituais. De fato, o coronavírus chegou no Parque do Xingu, como tem chegado em tantos outros territórios,
e tem afetado o conjunto, né, da vida desses povos, desde aspectos relativos à questão religiosa mesmo, como rituais, né, como esse específico do Parque do Xingu, Guarupi, mas também a dinâmica da vida econômica, né, desses povos, aspectos relativos à soberania alimentar e também questões da própria política, né, organizacional desses povos, inclusive a questão histórica da formação, né, porque muitos que estão falecendo são pessoas de mais idade, portanto, as pessoas que têm a sabedoria, né, enfim, acumulada desses povos, então é um prejuízo inestimável em todas as dimensões da vida desses povos. O que pode ser feito, Kleber, para se reduzir o estrago provocado pelo novo coronavírus entre os indígenas? Parece que o Senado aprovou, na última terça-feira, um projeto que prevê medidas para tentar proteger os povos indígenas durante a pandemia da Covid-19. O texto também alcança os quilombolas e os povos tradicionais. O projeto ressalta que povos indígenas, comunidades quilombolas e povos tradicionais são grupo em extrema situação de vulnerabilidade e que, por isso, tem alto risco de contaminação. Você acha que esse projeto é suficiente para atender os indígenas? Nós entendemos que o projeto de lei aprovado pelo Senado traz mecanismos importantes para ampliar as ações de assistência, de atendimento, de enfrentamento à pandemia junto aos povos indígenas no Brasil. Ao mesmo tempo, a nossa avaliação é de que o projeto de lei em si não é suficiente para fazer num nível satisfatório esse enfrentamento. Existem outros elementos que fogem ao alcance do projeto de lei, mas que estão já cobertos por outras normas legais que, infelizmente, o governo brasileiro não está atendendo, não está respondendo, e isso é muito preocupante. Um exemplo muito dessa situação é o que ocorre com a invasão ou as invasões nos territórios indígenas, que tem aumentado muito nesses últimos meses, inclusive durante o período da pandemia, e isso, além de ser uma violência em si e também contra os territórios, amplifica os riscos desses povos serem contagiados, contaminados, enfim, pelo vírus. Então, além da importância, da necessidade de implementação desse projeto recentemente aprovado, que vai à sanção da Presidência da República, também que as demais normas de proteção dos territórios indígenas e de atendimento já aprovadas anteriormente sejam, de fato, cumpridas pelo governo brasileiro, o que, infelizmente, não tem acontecido até o presente momento, o que coloca os povos numa situação de vulnerabilidade e de risco ainda maior e faz aumentar a dramaticidade e os efeitos negativos, enfim, da pandemia junto aos povos. O que nós temos visto, Kleber, é um ataque frontal por parte do governo aos órgãos que defendem os povos originários. Tivemos naquela reunião ministerial fatídica o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizendo que odeia o termo povos indígenas. O próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prometendo passar a boiada na desregulamentação de normas. Como é que o CIMI analisou aquelas declarações da cúpula do governo Jair Bolsonaro, Kleber?
São declarações extremamente agressivas, ostensivas, lamentáveis, né? Então, infelizmente, elas também ocorrem na linha do que o próprio presidente da República vem declarando já há mais tempo relativamente aos povos indígenas, e isto é repudiável, e por isso também o CIMI repudiou por meio de manifestações públicas essas declarações, e repudia todas essas manifestações antagônicas aos povos, contrárias aos direitos dos povos indígenas no Brasil. Além disso, infelizmente, como você também comentou, não só esses ataques aos povos têm se dado por meio de declarações, mas também por meio de iniciativas, por meio de medidas administrativas que ferem os direitos dos povos indígenas e deixam os povos indígenas em situação ainda mais de maior risco e de maior vulnerabilidade. Então, é um conjunto de ações, uma forma de tratamento que o atual governo dispensa aos povos indígenas, que é repudiável ao extremo. São ações anticonstitucionais, inconstitucionais, e por isso nós repudiamos essa forma de abordagem, de tratamento, de relação que o atual governo tem dispensado relativamente aos povos originários do nosso país. A FUNAI é outra que passa por um processo de desmonte, não é, Kleber? Como é que anda a Fundação Nacional do Índio? Seus técnicos têm conseguido atuar em defesa dos povos originários? A FUNAI é o órgão indigenista do Estado brasileiro. Infelizmente, também está instrumentalizada politicamente por forças econômicas antagônicas aos direitos dos povos. O atual presidente da FUNAI foi nomeado por indicação da Frente Parlamentar Agropecuária, chamada Bancada Ruralista, que representa os interesses de grandes corporações empresariais do agronegócio de capital nacional e de capital internacional, e tem usado o órgão indigenista como instrumento de ataque aos povos originários do nosso país, portanto, descumprindo e desrespeitando todo o aparato legal, constitucional e institucional do próprio órgão indigenista. Um exemplo disso é a publicação da Instrução Normativa número 9 do ano 2000 por parte do presidente da República, do presidente da FUNAI, que abre e legaliza o registro de áreas privadas, de terras particulares que incidem sobre terras indígenas, inclusive já em demarcação, em fase avançada do processo de reconhecimento e demarcação, processo administrativo esse que é regulamentado pelo decreto 1775 do ano de 1996. Portanto, de fato, o órgão indigenista, além de estar muito enfraquecido do ponto de vista orçamentário, ainda do ponto de vista da gestão, está instrumentalizado e sendo usado, infelizmente, para atender interesses privatistas de setores antagônicos aos povos indígenas do nosso país. Não bastasse tudo isso, Kleber, ainda temos o problema das invasões de territórios indígenas. O Ministério Público Federal identificou quase 10 mil registros de proprietários privados no Cadastro Ambiental Rural em áreas destinadas a povos indígenas. O levantamento foi feito a pedido da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais para subsidiar o combate à grilagem de terras. Como é que vocês do CIMI observam essa situação, Kleber? É uma situação que realmente preocupa sobremaneira.
porque nós temos diferentes escalas e ordens de ataques aos direitos indígenas. Por um lado, o próprio presidente e o governo têm atuado na perspectiva de inviabilizar as demarcações, o reconhecimento e a demarcação das terras indígenas, daqueles povos que foram expulsos ao longo, enfim, das últimas décadas de seus territórios e que lutam até hoje para reconquistarem ao menos um pequeno pedaço dessas terras para que possam, enfim, sobreviver com dignidade, né? De acordo com seus usos, costumes, tradições, crenças, enfim, de acordo, enfim, como prevê e garante o texto constitucional do Estado brasileiro. Mas, além disso, além de não dar sequência aos procedimentos de demarcação para fazer cumprir a Constituição relativamente a esse quesito, o governo também tem feito vistas grossas a um processo de invasão e esbulho territorial que tem se dado sobre aquelas terras que foram reconhecidas, que foram demarcadas, que foram regularizadas, que estão, inclusive, registradas como patrimônio da União, uma vez que as terras indígenas, quando demarcadas, elas são registradas como patrimônio da União, de acordo com o que está previsto no artigo 20 da Constituição brasileira. Portanto, também em relação a isso, há uma agressão aos direitos, né, seja por meio dessas autodeclarações de proprietários privados via o instrumento do cadastro ambiental rural, mas também, mais recentemente, por meio do instrumento que eu fiz referência antes, da chamada Instrução Normativa número 9 de 2020, da própria FUNAI, e também por meio de invasões com uso da força, de fato, né, de forma ilegal e criminosa, mas que estão acontecendo e por meio das quais também a grilagem tem avançado em todas as regiões, especialmente na região amazônica. Um caso muito visível disso é o que vem acontecendo com a terra indígena do povo Caripuna, no estado de Rondônia, né, que tem sofrido processos de esbulho, de grilagem, e uma terra que está, do ponto de vista jurídico, legal, administrativo, totalmente regularizada, mas que tem sofrido esses processos de invasão, de esbulho, enfim, e sobre as quais o governo, infelizmente, não tem tomado providências para a devida proteção dessas áreas. Nesse sentido, o projeto de lei 2633, que trata da regularização fundiária, pode piorar ainda mais esse cenário. O CIMI tem agido junto aos parlamentares para tentar barrar essa matéria lá no Congresso? Sim, o CIMI está muito empenhado em articulação com um amplo conjunto de organizações da sociedade civil e também de partidos políticos que se contrapõem a este projeto de lei, que, na verdade, sendo aprovado, significaria uma legalização, uma legitimação e um incentivo, inclusive, aos processos de grilagem de terras públicas no país e, por óbvio, também teria reflexos extremamente negativos relativamente às terras tradicionais dos povos indígenas do Brasil. Portanto, o CIMI tem se empenhado, contribuído, enfim, tanto nas articulações, nas discussões, mas também nas movimentações, iniciativas de caráter mais de visibilidade, enfim, para fazer frente a esse projeto de lei. A nossa posição é contrária, portanto, a esse projeto de lei. Esperamos que o Congresso Nacional não se aproveite desse momento de distanciamento social para promover ações de violência contra o patrimônio público, o próprio território nacional, e, portanto, evite de aprovar
este projeto de lei que é extremamente nocivo ao Estado brasileiro, ao interesse público da sociedade brasileira e só beneficia grileiros e pessoas que cometeram, enfim, processos de grilagem em nosso país, o que é lamentável. Kleber Busato, muito obrigado por nos conceder mais essa entrevista. Eu desejo a você um bom dia e deixo um abraço. Anderson, nós que somos gratos por esta oportunidade, nos colocamos sempre à disposição para contribuir com o debate que este programa, o Faixa Livre, sempre promove, e também convidamos todos os ouvintes a acessarem o site do CIMI, como já falei anteriormente, e contribuírem da forma como puderem para que, enfim, o governo brasileiro seja, de alguma forma, pressionado a respeitar a Constituição e para que os povos tenham um maior respeito, enfim, e melhores condições de existência em nosso querido Brasil. Muito obrigado. Conversamos aqui com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber Busato. E antes de nós passarmos para a próxima pauta, eu gostaria de registrar que ontem morreu o líder Kayapó Bepicororote, mais conhecido como Paulinho Paiacã. Ele foi mais uma das vítimas da Covid-19 no país e era uma figura muito respeitada entre os Kayapós, era conhecido como uma enciclopédia de conhecimento tradicional. É mais uma perda que o país tem por conta dessa doença que o Bolsonaro diz que é apenas uma gripezinha. Fica aqui nossa homenagem ao Paulinho Paiacã. E agora eu gostaria de retomar a leitura de alguns dos muitos recados que eu ainda tenho em mãos aqui de vocês, ouvintes. O André, lá do Morro da Formiga, diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. É impressionante o abismo entre o que é feito de diagnóstico e o que se propõe e implementa por parte das ditas oposições. Os desmandos do desqualificado que nos desgoverna se multiplicam e nenhuma luz se acende no fim do túnel. Advindas de ações de gente tão aparentemente capacitada para formular as alternativas que tanto precisamos. Estamos por conta própria. É verdade, André. Infelizmente, isso nós lamentamos aqui diariamente no programa. As oposições, de fato, estão absolutamente sem rumo. Obrigado pelo teu recado, André. O Luiz Sérgio, lá pelo Facebook, ele elogia as entrevistas que nós fizemos no dia 29 de maio. Veja só vocês como eu estou atrasado na leitura dos recados. Ele se refere ao programa onde nós conversamos com o José Luiz Fevereiro, o Rogério Rocco e o Vadir Damus. E o Luiz Sérgio diz o seguinte: hoje, especialmente, o programa estava além das expectativas. 3 entrevistas maravilhosas e muito educativas. Parabéns ao entrevistador e aos entrevistados. Eu que te agradeço, Luiz Sérgio, pelo teu elogio e estendo aqui os seus elogios para toda a equipe do programa. A gente não faz o programa sozinho aqui, não. É toda uma equipe que está trabalhando junto conosco, a Celeste Sintra, nossa produtora, a Natália Moraes, nossa assistente de produção. Os elogios de vocês ouvintes são estendidos sempre a toda a nossa equipe, tá bom? Obrigado a você, Luiz Sérgio. Um abraço. O Robson Custódio, na entrevista com o José Luiz Fevereiro, comentou o seguinte: não é o primeiro ultimato de Bolsonaro. Ele não entende ultimato e último tem uma relação. Não é o último ultimato de Bolsonaro. Da outra vez em que foi institucionalmente contrariado, disse que pedia a Deus que não acontecesse mais. Estava no limite. Aconteceu e ele disse: acabou. Assim como não estava no limite, também não acabou. Lembram de Itararé? Ia ser a maior batalha já acontecida em solo nacional. Todas as tropas paulistas estavam lá e todos os governistas a caminho. Itararé não viu nenhum tiro. Daí que Aparício Torelli se auto-intitulou o Barão de Itararé, com o epiteto, o herói da batalha que nunca houve. Aliás, a melhor das batalhas. As instituições estão cozinhando o Bolsonaro. Ele estica a corda, seu eleitorado precisa disto. Eles dão uma cortada, todo mundo respira, nova rodada. Enquanto isso, os direitos vão sendo caçados, o país vai sendo desindustrializado e a esquerda liberal congressista espera as eleições. Pode ser que o TSE casse a chapa no ano que vem, quando o sucessor do Bolsonaro seria eleito indiretamente pelo Congresso. Isso se a burguesia nacional conseguir consertar um acordo. Um golpe é difícil. Na América Latina, eles sempre foram exógenos, orquestrados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Só para lembrar,
O general boliviano que homologou o golpe contra Evo pediu baixa e foi para Miami com uma mala de dólares. Chávez sofreu um golpe, foi preso por militares venezuelanos, esperaram os dólares, não vieram, soltaram Chávez, e há outros exemplos históricos que comprovam serem os oficiais generais sul-americanos não mais que prostitutas, porque fazem qualquer coisa por dinheiro, sem a dignidade das prostitutas. Não caiamos na esparrela de defender Congresso e STF. Eles não são democráticos, deram o golpe de 2016 e participaram ativamente da eleição de Bolsonaro. Defendamos os movimentos e a democracia populares como solução para a crise criada desde 2013. Tá aí o desabafo do Robson Custódio. Eu te agradeço, Robson, teu comentário, tá bom? Um abraço. A Rosângela Nunes, no Facebook, diz: Faixa Livre é um grande programa, sempre com excelentes entrevistas. Sou ouvinte assídua, parabéns. Obrigado aí pelo teu elogio, Rosângela. A gente aqui da equipe fica muito lisonjeado a cada um desses elogios de vocês, ouvintes. Um abraço a todos vocês. A Leda Mota diz: meu difícil momento atual. Corona em mim e meu mais idoso ainda marido tem me deixado, infelizmente, um pouco afastada. Mas desde a fundação do programa sou assídua contribuinte para ajudar a dar continuidade a essa tão magnífica manifestação jornalística. Leda, a gente agradece demais, mais uma vez, não só a sua audiência, mas os teus elogios, a tua ajuda ao Faixa Livre. A gente estima melhoras a você e o seu marido, que vocês superem esse momento difícil do coronavírus, que tem afetado a todos nós. E eu mais uma vez te agradeço pela audiência e pelo apoio aqui ao nosso Faixa Livre, tá bom? Um abraço para você, Leda. O Moisés Lima nos desejou um bom dia e pediu uma entrevista com Ciro Gomes. Pois é, Moisés, a Celeste Sintra, nossa produtora, tem tentado conversar lá com a assessoria dele, mas a gente te confessa que não tá fácil. Vamos continuar tentando, tá bom, Moisés? Um abraço e um bom dia para você também. Lá no YouTube, o Nilson do Carmo Ferreira diz: muito bom e elucidativo este programa. Parabéns. Obrigado aí pelo teu comentário e pelo teu elogio, tá bom, Nilson? Outros dois ouvintes elogiam a entrevista com José Luiz Fevereiro. A Inês Patrício diz: parabéns, José Luiz, muito bom. Já o Fernando Cases Filho também comenta aqui: muito bom. Obrigado a vocês pelo recado. A gente vai passar lá para o José Luiz Fevereiro esses elogios, tá bom? Lá no nosso site, na entrevista com o Marcos Arruda, o Ioman Bittencourt diz o seguinte: Marcos foi muito claro, expôs a realidade atual do país de modo a sugerir que as lideranças de esquerda iniciem movimentos populares de mais palanques e menos tribunas. A luta se trava no momento, visando esclarecimentos políticos gerais para convencer uma parcela significativa do povo a votar em gente que faça mudança de fundo social, sem a base desmoralizada de que o mercado tudo resolve. A luta é muito antiga e difícil de se prever, e quer um quadro sem uma dose grande de erro, principalmente nos dias de hoje, aqui no The Brasil, onde a vaga do fanatismo religioso engessa a mente de muitos. Todas as análises são válidas e, de repente, se acerta em acontecimento e data. Te agradeço aí o recado, tá bom, Ioman? Eu espero que você continue aqui nos dando audiência no Faixa Livre. Um abraço para você. No nosso Facebook, na entrevista com o Paulo Passarinho, a Ana Santos diz: uma ilha de respiro em um mar de mediocridade. Parabéns, resistentes. A Roseli Maria Guimarães diz: ouço sempre. A Leda Mota diz: como faz bem ver o seu sorriso. Tamo junto. Obrigado a todos vocês pelos elogios e especialmente a esses comentários em relação ao nosso Paulo Passarinho. Ele tem nos ajudado muito aí nesse período, apesar de não estar aqui apresentando o programa. Eu vou passar todos esses comentários de vocês para ele, tá bom? Um abraço. Por sua vez, o Moisés Lima, no YouTube, diz o seguinte: o antídoto para as fake news é a informação. Quem estiver bem informado não cai em fake news e o Faixa Livre é a libertação da ignorância e a luz para a informação. Obrigado aí, Moisés, pelo teu elogio. E a gente concorda contigo. O antídoto, de fato, para essas notícias falsas é a boa informação. Obrigado, um abraço para você. Lá no nosso Facebook, o Luiz Sérgio Pereira diz: por que vocês não estabelecem um valor fixo que seja adequado e cadastre as pessoas interessadas em contribuir com este valor? Vocês teriam um capital que poderiam contar e administrar.
Pois é, Luiz Sérgio, essa questão do financiamento do programa é uma coisa que a gente tem se questionado a todo tempo. Fica difícil a gente estabelecer um valor fixo justamente porque a gente precisa dar liberdade a vocês ouvintes contribuírem com o que puderem. A gente não pode estipular um valor para as doações de vocês ouvintes. As entidades nos ajudam, nos auxiliam, mas a ajuda de vocês é fundamental para a sobrevivência do Faixa Livre. E eu faço mais esse apelo e repito aqui o número da conta lá do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. A gente faz esse apelo a vocês ouvintes que nos ajudem a manter o Faixa Livre vivo, porque temos passado por muitas dificuldades aqui no programa no que diz respeito ao financiamento. A gente agradece sempre essa ajuda de vocês, mas reafirmamos a necessidade de que os depósitos continuem sendo feitos aqui na nossa conta, tá bom? A gente agradece muito a todos vocês o apoio e a audiência em todo esse período do programa. O Paulo César Palmeira, lá pelo nosso Facebook, elogia a entrevista com o Bernardo Campinho. Ele diz, ótima entrevista. Obrigado aí pelo teu elogio, tá bom, Paulo? Outro elogio aqui do Luiz Sérgio Pereira para a entrevista com a advogada Maíra Fernandes. Excelente entrevista, uma verdadeira aula de democracia. Parabéns à entrevistada e ao programa. Eu que te agradeço, Luiz Sérgio, pela tua audiência e pelos elogios de sempre. No YouTube, o Alfredo Jorge Martins diz, orgulho do Faixa. Muito obrigado, Alfredo, pelo teu elogio. No Facebook, mais uma vez o Luiz Sérgio elogia a entrevista, desta vez com a Dione Oliveira, lá da ACBGE. Outra excelente entrevista. O Luiz Sérgio acaba nos deixando aqui tímidos com esse monte de elogios. Obrigado a você, Luiz Sérgio. No nosso YouTube, o Gilson de Kazan diz o seguinte, muito bom este programa, seria interessante uma parceria com TVT e TV Brasil Atual e TV Afiada. Pois é, Gilson, essas parcerias a gente tem muitas restrições a respeito disso, porque a história do Faixa Livre ela foi de total independência e determinados veículos, ainda que da esquerda, têm compromissos com determinados partidos e linhas específicas de pensamento. A gente aqui no Faixa Livre sempre prezou pela independência na informação e na opinião. Justamente por isso que nós não buscamos parcerias com alguns veículos, mesmo que da esquerda, tá bom? Mas a gente agradece ao teu recado, Gilson. Um abraço para você. Lembrando que os recados nesse período de excepcionalidade provocado pelo coronavírus só podem ser enviados pelas nossas redes sociais, lá no Facebook, Twitter e Instagram, além do nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre, e também pelo nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos já já. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Médicos, o SINMED, Alexandre Teles. Alexandre Teles, bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente o convite do programa Faixa Livre, esse tema sobre o coronavírus Covid-19, que tem grande repercussão, enfim, tem sido muito debatido, com informações novas a cada semana, né? Então, é um tema muito relevante para a gente estar debatendo. Infelizmente, a saúde, e aí eu não digo do programa Faixa Livre, que sempre privilegia o debate de saúde, fica muitas vezes no debate da mídia em segundo plano, não é debatido, enfim, as pessoas sofrendo com dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde. Eu quero te agradecer, Alexandre, por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Alexandre, nós já dialogamos algumas vezes aqui no Faixa Livre nos últimos meses, mas a impressão que dá é que nós precisávamos de um espaço diário aqui no programa com vocês do Sindicato dos Médicos para dar conta de tantos absurdos que nós temos visto diariamente nessa situação da pandemia do novo coronavírus. Eu queria começar por aquela incitação criminosa do presidente da República aos seus apoiadores para que invadissem hospitais e fizessem vídeos para mostrar a real situação dos pacientes com a Covid-19. Como era de se esperar,
Parentes de uma senhora que faleceu pela doença no Hospital Municipal Ronaldo Gazola atenderam ao pedido e provocaram um verdadeiro pandemônio na unidade de saúde. Você, inclusive, estava lá no momento da invasão, não é, Alexandre? Eu gostaria que você narrasse aqui para os nossos ouvintes os momentos de tensão que vocês viveram lá no Ronaldo Gazola. O que exatamente essas pessoas queriam? Na semana passada nós tivemos um caso, uma situação complicada e inusitada dentro do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, hospital que eu sou médico do setor de clínica médica, em que um grupo de 4 familiares ingressou no setor de clínica médica do hospital, que fica localizado no 5º andar. A familiar deles estava internada lá para tratamento de Covid-19. É importante dizer que a unidade que atualmente ela é exclusiva para o tratamento de pacientes com síndrome gripal, com Covid-19, enfim, realizando tratamento na clínica médica, em unidade de terapia intensiva. A gente não tem porta aberta, nós recebemos pacientes que são regulados de outra unidade, né? Atualmente são 160 leitos de clínica médica e 106 leitos de CTI. Então, é um hospital que tem um risco biológico muito grande, né? Então, porque, enfim, um grau de contaminação muito grande por Covid e um ambiente insalubre que já existe nos hospitais com bactérias e outros vírus circulando. Então, todo acompanhamento de famílias, notícias, enfim, ele é feito no térreo ou então via telefone, né? E essa família, ela, enfim, a segurança não percebeu, ela subiu para o 5º andar, ingressou em diversas enfermarias, abriu portas de enfermaria, inclusive em locais que a gente tem que entrar com equipamentos de proteção individual, ingressaram sem equipamentos de proteção individual, sem máscara, sem touca, sem luva, sem aventais, enfim, sem o pijama cirúrgico que a gente utiliza, chutando portas, enfim, deixando os pacientes que lá estavam muito estressados, também agrediram verbalmente profissionais que estavam lá, empurraram, e fora isso fizeram depredação do patrimônio público, destruindo placa e derrubando computadores no chão. Essa postura, enfim, se deu porque infelizmente a familiar deles veio a óbito, eles não aceitavam, diziam que era mentira que ela tinha falecido e que seria por Covid-19. Isso é uma situação muito difícil, né? A gente sabe que o Covid-19, infelizmente, tem um quadro de descompensação muito rápido, o paciente às vezes está bem e de uma hora para outra ele descompensa, necessita de suporte de terapia intensiva. Lá é um hospital que tem esse suporte de terapia intensiva, mesmo quando não há leitos de CTI. Nós temos salas de estabilização, né, nas alas, que foi planejado com equipamento para suporte respiratório, enfim, ou seja, mesmo que não exista uma vaga no momento num CTI, esse paciente recebe todo o suporte respiratório, enfim, suporte intensivo que ele precisa até que seja possível essa transferência, mas infelizmente o curso dessa doença, a fisiopatologia, a maneira como ela se manifesta é muito rápida, né? Então é compreensível que uma família no momento de dor fique revoltada, enfim, mas não é compreensível que os profissionais de saúde sejam expostos, né, de tal maneira, porque isso demonstra uma falta de planejamento que existe ali. Profissionais poderiam ter sido agredidos até fisicamente, que acontecido algo pior, muitos pacientes ficaram extremamente estressados, né, com alguém entrando, chutando portas, enfim, relatos de pacientes que passaram mal também nesse momento, uma situação de estresse, né, para os profissionais de saúde. A gente já trabalha extremamente sobrecarregado e aí entra familiares, enfim, fazendo agressões. E aí isso atrasa o trabalho, deixa a gente estressado, a gente já está todo momento sob tensão, sob pressão, e isso é uma coisa que a gente não precisa nesse momento, né? Nós somos profissionais, os profissionais que trabalham no Gazola, pessoas que são comprometidas com o Sistema Único de Saúde, querendo cuidar bem das pessoas, enfim, e propagações de, enfim, fake news, condutas anticientíficas, elas levam boa parte da população a acreditar que o Covid não existe, que é mentira, que as pessoas estão morrendo por Covid, né? E isso piora quando o presidente incita isso, ou então quando ele incita, inclusive, que as pessoas invadam as unidades, né? Com certeza isso pode respaldar situações como essa e até outras situações, inclusive piores. Como é que esse tipo de discurso do presidente da República, incitando a população contra os profissionais de saúde, afeta o trabalho de vocês, Alexandre?
Há médicos desistindo de seguir atuando no tratamento de pacientes com coronavírus por conta desse tipo de temor? Bom, essa fala irresponsável do presidente da República tem repercussões com certeza no trabalho. Como eu disse antes, a gente já trabalha extremamente sobrecarregado. É importante dizer que a gente trabalha com vínculos precários em muitas unidades, né, com atraso de recolhimento de INSS, como a empresa pública de saúde do município faz, com pejotização sem direitos trabalhistas, muitos profissionais infectados, profissionais que vieram a óbito. Então, nós, profissionais de saúde, temos o medo de nos infectarmos, de infectarmos pessoas que a gente gosta, nossos familiares, queremos cuidar bem dos nossos pacientes, lidamos com situações de escassez de equipamentos de proteção individual, de falta de insumos, muitas das vezes, de remédios, então é uma situação gravíssima. E aí o presidente vai a público e diz que as pessoas invadirem, dar um jeito de mostrar. E aí, muitas das vezes, isso pode inverter, né? As pessoas acharem que os profissionais estão maquiando os dados, os profissionais, na verdade, estão colaborando para propagar uma pandemia que não existe. Na verdade, isso é uma grande mentira. Essa pandemia existe, eu sou médico da rede municipal, sou professor, né? E tenho cuidado de pessoas com coronavírus. Infelizmente, uma situação extremamente grave que a gente está vivendo, com uma letalidade maior na cidade do Rio de Janeiro do que em outros locais. E aí o profissional tem que conviver com a precarização do trabalho que a gente já tem, somado à incitação de atos de violência, de invasões por parte do presidente da República. Isso expõe o profissional, isso expõe, é importante frisar, também a pessoa que está fazendo ali esse ato, elas entram muitas das vezes sem equipamento de proteção individual em áreas com risco biológico. Então, isso é uma falta de respeito, inclusive, com os seguidores, com as pessoas que executam essas tarefas do presidente, que essas pessoas podem infectar e ainda mais responsáveis, porque se não estão preocupados com a vida delas mesmo de se infectarem, enfim, podem transmitir esse vírus para as pessoas que elas gostam e que convivem com ela, que não tem nada a ver com essa situação. Então, uma situação extremamente arriscada, e aí os profissionais acabam, pela pressão, pela falta de estrutura, pelo assédio que sofrem diariamente, desistindo de atuar né, nesses hospitais. Então, uma situação muito ruim. A gente já sabe que a gente já tem uma dificuldade de recrutar médicos justamente por causa desses vínculos precários, uma dificuldade de capacitar essas pessoas, enfim, de fazer educação em saúde. E aí, quando a gente ainda perde profissionais por situações como essa, com certeza isso vai fazer falta na terapêutica. Para o cuidado dos pacientes. A gente tem relatos de colegas que foram ameaçados, que familiares não queriam que colocasse o Covid-19, suspeita de Covid-19 nos prontuários, enfim. E aí a gente, como médico, a gente não tem como deixar de fazer isso, porque se tem suspeita, se tem a síndrome gripal, e a gente sabe que tem correlação epidemiológica, dada a transmissão comunitária que a gente tem no nosso país, a gente não pode se omitir, né? Sob pena, depois a gente responder até eticamente de como que a gente não colocou determinado dado na declaração de óbito no paciente, e aí nós fomos responsáveis por uma família se contaminar num velório ou algo do tipo. Então, é uma pressão muito grande e nós, profissionais de saúde, pedimos que a população confie no trabalho que vem sendo desenvolvido por nós, porque os profissionais são pessoas comprometidas com o sistema de saúde e, com toda certeza, queremos superar essa pandemia, temos maior interesse. Agora, vocês do Sindicato dos Médicos reagiram a essa situação e produziram um balanço de todas as vagas disponíveis para pacientes com o coronavírus no sistema público de saúde. E não é só isso. Vocês listaram todos os problemas de gestão das unidades de saúde nos últimos anos. Além de dizer de quem foi essa ideia de produzir o relatório, Alexandre, eu gostaria que você fizesse um resumo dessas informações que o SINMED divulgou sobre o estado dos hospitais no Rio de Janeiro. Bom, é importante falar que o Sindicato dos Médicos vem realizando visitas e vistorias nas unidades, tanto do município, do estado e nas unidades federais, desde o início da pandemia. Na última semana, recebemos inúmeras denúncias de profissionais de saúde, médicos da rede federal, sobre a situação de calamidade, né? Fora isso, já tínhamos realizado visitas, enfim, temos participado de reuniões com outros sindicatos sobre a situação precária da rede federal. É importante a gente frisar que o município do Rio de Janeiro tem a maior rede federal do Brasil, o maior número de unidades federais do Brasil. Isso acontece porque fomos capital, enfim, da federação por um bom período e temos essa herança, né? É importante dizer que os hospitais atualmente são extremamente precarizados, com
fechamento de leitos. Nós temos mais de 1.000 leitos fechados dentro dessas unidades federais, isso a gente pôde constatar. O Hospital Federal de Bom Sucesso, que o Ministério da Saúde prometeu que seria referência para coronavírus, ele, de 250 leitos prometidos, foram abertos 50. Nós tivemos momentos em que nós tivemos mais de 1.000 pessoas na fila do sistema de regulação, esperando uma vaga para a Covid-19. Essas pessoas, algumas delas faleceram sem suporte, né, no momento em que a gente tinha essa fila maior, que não tinha, enfim, outros leitos disponíveis, e a gente viu o Ministério da Saúde se mexer muito pouco em relação a esses hospitais. Há mais de 10 anos não tem concurso público para esses hospitais de renovação do seu quadro efetivo. Os trabalhadores que fazem parte estatutários dos hospitais, muitos deles são um grupo de risco, não foram afastados, estão ali com risco de serem contaminados, enfim, desenvolver uma forma grave da doença. Isso é algo muito preocupante. Os sindicatos médicos desde o início vêm pedindo o afastamento de todos os profissionais que fazem parte do grupo de risco. Uma outra situação é justamente os contratos precarizados que o Ministério da Saúde faz para lotar. Esses hospitais não realizam concurso público e faz contrato precário, sem direitos trabalhistas. Férias, FGTS, 13º, enfim, licenças em gerais, que também não são registradas há 6 anos. Então, uma situação que a gente tem muitos leitos fechados pela falta de recursos humanos, uma política equivocada que não valoriza, não paga gratificações e que, na verdade, é para sucatear e destruir os hospitais federais mesmo. Hospitais que têm história, hospitais que sempre foram de alta complexidade e que estão subaproveitados. A gente precisa desses hospitais qualificados, com leitos abertos, com insumos, enfim, com infraestrutura, com concurso público, para o pós-pandemia também. A gente tem serviços, por exemplo, de cardiologia, nefrologia da rede federal, que há muitos anos vai sendo fechado em 2019, enfim, a população, muitos dos usuários que se consultavam, faziam consulta nesse ambulatório de alta especialidade da rede federal, enfim, tem relatos que perderam consultas, perderam médicos, enfim, porque os médicos que cuidavam deles não se aposentavam, aliás, e não tem concurso público. Então, o Ministério da Saúde precisa virar esse jogo, né? A gente precisa, de fato, valorizar os hospitais, valorizar o recurso humano que tem ali, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, justamente para a gente conseguir superar isso. Tem denúncia também de falta de quimioterápicos no INCA. A gente viu superlotação na emergência do Cardoso Fontes, no outro hospital federal. Então, é uma situação muito difícil e compromete o cuidado. Com superlotação não dá para fazer distanciamento dos pacientes. Então, ou a gente consegue, de fato, virar esse jogo, ou a gente está fadado a não conseguir efetivar o direito constitucional de saúde da população, né? Ao contrário do que um ex-ministro disse, não são hospitais que drenam abscesso, são hospitais de alta complexidade, que tem que ter investimento, tem que ter infraestrutura e que a gente tem que, de fato, valorizar, né? Não dá para a gente sucatear, destruir, investir em estruturas provisórias, como os hospitais de campanha, e não valorizar a rede própria, que vai ficar com um legado, né, para toda a população do Rio de Janeiro. Todas essas atitudes negacionistas do Bolsonaro, Alexandre, estão baseadas no desejo dele em reabrir a economia de maneira plena. Em busca desse intento, ele passou a querer maquiar o número de óbitos e infecções pela Covid-19 e decretou informalmente uma cota máxima de 1.000 mortes diárias. Para isso, passaram a constar dos dados oficiais do Ministério da Saúde aqueles óbitos que tivessem acontecido nas últimas 24 horas, desconsiderando os que foram registrados nesse período, mas que aconteceram em dias anteriores. Essa medida acabou provocando enorme reação da sociedade civil e o próprio Supremo Tribunal Federal interveio para fazer com que se voltasse ao critério colocado até então. Como é que vocês do Sinmed viram essa tentativa do Palácio do Planalto de forjar o número de óbitos pelo novo coronavírus? Bom, a gente está falando de administração pública, né, do maior agente, da maior autoridade do país, o presidente da República. Ele deveria saber que a administração pública tem que se pautar na publicidade dos dados, enfim, dados que sejam confiáveis. Isso é um absurdo, é um crime sanitário. A população tem direito de conhecer os dados. Acho que é importante explicar por que existe essa demora, muitas das vezes, de quantificar os pacientes que vieram a óbito num dia, os pacientes só são inseridos no sistema dias depois. Primeiro que nesses dados oficiais do Ministério só constam os pacientes
que faleceram por Covid com casos confirmados, né? Então, a gente tem pessoas que faleceram e ainda aguardam o resultado dos testes, por isso esses pacientes são lançados dias depois. Esses resultados, até por falta de investimento do próprio Ministério da Saúde, têm demorado 5, 7 dias para sair. Então, a gente, só quando tem a confirmação, a gente pode colocar um dado, né? De fato ali, porque são estatísticas que vão servir não só para o Brasil, mas internacionalmente. A gente está numa pandemia, toda a comunidade internacional está mobilizada nesse sentido. Para a gente conseguir fazer planejamento em saúde, para a gente saber para onde nós vamos colocar nossos esforços, para onde que a gente vai colocar insumos, remédios, recursos, a gente precisa conhecer os dados de uma maneira concreta. Então, a gente precisa saber onde morre mais, onde a gente tem uma letalidade maior, para que sejam colocados ali os recursos. A população tem direito de saber. Se a gente não dá publicidade desses dados com exatidão, enfim, a gente não consegue fazer planejamento de saúde. A gente ocultar dados não diminui a pandemia, não resolve nenhum problema. Ninguém vai deixar de morrer porque não está sendo publicizado num banco de dados do Ministério da Saúde. Pelo contrário, vão morrer mais pessoas porque a gente não vai conseguir fazer planejamento em saúde. Então, é um absurdo que qualquer autoridade política, né, ou sanitária não esteja comprometida em dar dados epidemiológicos, enfim, de letalidade, enfim, da taxa de transmissão concretos, né, para a população saber. A gente está numa democracia, a população tem direito de ter dados que sejam transparentes e dados que não sejam manipulados, né? Qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que seja manipulação de dados, nesse momento que se torna muito mais grave, porque estamos numa pandemia, é um crime contra toda a população brasileira, um crime sanitário. Outro episódio lamentável foi aquela declaração do empresário Carlos Wizard, que havia sido indicado a um cargo no Ministério da Saúde, dizendo que os dados produzidos por estados e municípios sobre o número de mortes pela Covid seriam falsos ou fantasiosos para que os governantes conseguissem mais recursos do governo federal. Essa figura acabou abrindo mão de assumir o posto depois da repercussão que provocou a frase. Há algum interesse das secretarias estaduais e municipais em forjar esses dados, Alexandre? O que leva alguém que tem um mínimo de responsabilidade a dizer um absurdo desses? Bom, acho que algo importante a se dizer também nesse momento é que o Wizard não tem nenhuma trajetória na saúde pública, né? Na saúde em geral. Então é um absurdo a gente colocar uma pessoa que desconhece dados epidemiológicos, de planejamento em saúde, de gestão, da própria administração pública, num cargo tão alto no Ministério. Não sei quais interesses levaram essa possível indicação dessa pessoa, tendo em vista que não tem a menor trajetória, o menor conhecimento, né? Uma pessoa inapta, na verdade, para assumir tal cargo, porque não tem conhecimento, não tem trajetória, não estudou, nunca trabalhou na área. Então, ainda mais no momento de pandemia, onde a gente precisa de gestores qualificados, é uma situação muito grave. Quando o presidente, o ministro, o interino tentam colocar pessoas que não têm trajetória nenhuma na área. Falar que estados e municípios têm interesse em inflar números, na verdade, isso é uma grande mentira, né? Na verdade, o interesse de todo mundo é acabar com essa pandemia logo. Para isso, a gente precisa de dados concretos, dados robustos, enfim, confiáveis, para a gente conseguir fazer planejamento em saúde. Fake news, incitar a população contra o governador, contra o prefeito, na verdade, isso agora é tentar politizar a pandemia. A gente não precisa disso, a gente precisa de dados técnicos confiáveis em que a população possa se basear, os gestores, enfim. O presidente da República tem se mostrado incapaz de dialogar com as outras esferas do governo, né? A gente sabe que a maior parte do orçamento está no Ministério da Saúde, então ele tem uma capacidade muito grande de fazer políticas públicas em saúde e isso tem sido uma dificuldade, já que com essa atitude negacionista do presidente, do Ministério, a gente não tem conseguido fazer esforços em conjuntos. É verdade, tem estados com roubos, com desvio, eu não estou negando isso. Essas pessoas têm que ser investigadas, têm que ser punidas, tem medidas que foram equivocadas, por exemplo, a construção de hospitais de campanha com estruturas temporárias, mas eu acho que mais do que nunca é momento da gente fortalecer o controle social, os conselhos de saúde, enfim, as instituições, para a gente conseguir, de fato, virar esse jogo, a gente conseguir que a população, de fato, fiscalize, o Ministério Público tem que estar mais em cima, os tribunais de conta
também. Mas falar que existe um interesse de governo A, B, C, de inflar números, isso é mentira. Eu sou médico, estou na ponta, tenho visto as pessoas morrerem, vi pessoas se curarem, infelizmente vi muita gente morrer, mas felizmente vi muita gente se curar também. Então uma questão que a gente tem que valorizar, né, o trabalho dos profissionais de saúde. Quem preenche esses dados de óbito são profissionais de saúde. Você falar que esses dados estão sendo inflados é colocar em xeque a credibilidade do médico que está ali assinando aquele atestado de óbito. É um crime também, enfim, é crime contra a honra que vem sendo proferido contra o coletivo dos profissionais de saúde. Isso é um absurdo, ele não se baseia em dado técnico nenhum para falar isso. É uma pessoa irresponsável que não deveria nem ter sido indicada, nem ter sido cogitada para o cargo, porque não tem currículo para isso. Essa desumanidade do presidente e de integrantes do governo acaba provocando reações como a daquele senhor que vandalizou um ato na praia de Copacabana, onde foram abertas covas rasas simbolizando os mortos pela Covid-19 no país. Esse aposentado de 78 anos se chama Réquel da Cunha Osório e ele derrubou as cruzes que haviam sido posicionadas em frente às covas. O que surpreendeu é que logo atrás vinha um pai que perdeu seu filho de 25 anos para a doença e, revoltado com essa atitude covarde, levantou as cruzes uma a uma. O que esse tipo de atitude, tanto desse Réquel Osório como do pai, simboliza para a nossa sociedade, Alexandre? Bom, eu venho dizendo isso, a gente só consegue superar essa pandemia se todo mundo estiver junto, né? Se a gente tiver solidariedade, né? Se a gente conseguir andar junto. Nesse momento, o que a gente precisa é de maior empatia, a gente nos colocarmos no lugar do outro, né? Felizmente, na família do Réquel, pode não ter ninguém contraído coronavírus, ninguém falecido. Infelizmente, essa não é a realidade de mais de 35 mil brasileiros, né, que vieram óbitos e outros tantos em investigação. Então, quem perder um familiar, o profissional de saúde que está ali na linha de frente, tendo que assinar atestado de óbito, tendo que entrar em paradas cardíacas para fazer manobras de reanimação, a gente sabe a situação que a gente está passando. A gente precisa de empatia, nos colocarmos no lugar do outro, exercitar o respeito. Você pode... Aquele era um protesto para a gente, para ser valorizado, enfim, para ser lembrado das pessoas, né, e para alertar a população. Não era nada alarmista. A gente tem, se fosse colocar o número de todos os mortos ali, se bobear não ia caber na faixa de areia da praia, né, e com certeza não ia. Então foi algo simbólico que tem que ser respeitado nesse momento em que a gente tem ameaças à democracia. Se torna ainda mais grave qualquer ataque a atos pacíficos, a atos de manifestação, enfim, aquele era um ato simplesmente para lembrar as pessoas, para tentar alertar e fazer uma homenagem para as pessoas que estavam ali. É um ato de total desrespeito. A gente sabe que nesse momento temos muitas notícias científicas, fake news sendo propagadas, e isso tudo com certeza leva a população a fazer atos como esse, uma parcial da população pequena, né, de vandalizar, de destruir, não acreditar que de fato esteja acontecendo, enfim, que sejam números maquiados. Isso tudo com certeza tem culpa, sim, do presidente da República, de autoridades do governo. Infelizmente, é uma situação muito triste, e espero que ele não saiba a dor que é perder um familiar, a angústia que uma pessoa adoecida por Covid-19 passa, né, pensando que pode morrer, ou então, enfim, espero que ele não saiba o que é isso em nenhum momento, mas espero que ele aprenda a ter empatia e aprenda a ter respeito, porque é isso que a gente precisa nesse momento, e faltou respeito. Alexandre, alguns especialistas têm dito nos últimos dias algo que nós percebemos com facilidade, que o país faz brutalmente menos testes para o coronavírus do que deveria. Já somos o país em segundo lugar no número de casos no mundo e o epicentro da Covid-19. É possível se ampliar o número de testes para a doença, Alexandre? O que falta para que consigamos chegar a um nível aceitável de testagens?
Bom, essa falta de testes leva à subnotificação que a gente está vendo, né? Que a gente deve ter de 7 a 10 vezes mais casos de Covid-19 do que o que está colocado aí nos números oficiais. É uma situação muito grave. Então, a gente tem capacidade no nosso país de produzir esses testes, temos instituições de pesquisa, enfim, universidades federais, a Fiocruz, que tem capacidade de produzir, o que falta é investimento. O Ministério da Saúde não tem investido em comprar insumos, recrutar recursos humanos, enfim, de apoiar de fato essas instituições. E aí a gente fica com subnotificação. E como eu já disse, subnotificação a gente não consegue fazer planejamento, a gente não consegue saber de fato quantas pessoas faleceram. Esses dados que estão aí expostos, na verdade, eles não estão inflados, na verdade, eles estão subnotificados. A gente tem um número maior de casos e maior de óbitos, infelizmente, do que o que tem sido propagado aí pelo Ministério da Saúde, e aí a gente só consegue, de fato, investindo na ciência nacional. A gente tem capacidade de produzir, a gente não tem apoio. Nesse cenário de ampliação da curva de contágio, Alexandre, prefeitos e governadores começaram a flexibilizar as medidas de isolamento social. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos na última terça-feira o início da chamada fase 2 da flexibilização, com a permissão do retorno das competições esportivas sem público. Os shoppings e alguns comércios de rua já foram autorizados a reabrir. O que temos visto, Alexandre, são enormes aglomerações nas ruas da cidade. Era hora desse movimento de afrouxamento das regras? Bom, é importante frisar que, apesar da flexibilização, a gente ainda tem um grande número de uma grande taxa de ocupação hospitalar nos leitos de Covid. Uma outra questão importante da gente dizer é do fenômeno agora da interiorização da Covid-19, em que municípios do interior do estado, Campos, Bom Jesus, Itaperuna, enfim, têm tido um aumento de casos e muito possivelmente vão ter que usar leitos aqui da capital. Porque não tem rede própria, o estado prometeu esse tal de campanha, que não foi construído, não teve ampliação da rede própria de modo satisfatório, enfim, uma situação muito difícil. Então, o que está sendo falado desde o início da pandemia continua valendo. Distanciamento social, medidas de mitigação, de afastamento, evitar aglomerações, isso a gente precisa. A gente teve essa abertura, uma abertura que foi mal planejada, a gente tem visto aglomerações no shopping, tem vídeos de shopping com pessoas inclusive sendo derrubadas quando as portas abrem, de tanta gente que quer entrar, a praia lotada, então situações muito difíceis que estão sendo colocadas aí e que a gente ainda vai ter que aguardar 2 semanas, enfim, 2 semanas para a gente ver se a gente vai ter um aumento do número de casos aqui no Rio de Janeiro, que provavelmente vai acontecer, porque são pessoas que estavam em isolamento, enfim, e que não tinham tido contato com o vírus ainda e que podem vir a se infectar. Espero estar errado, que a gente não tenha um aumento de número de casos aqui no Rio de Janeiro e que a gente consiga, de fato, superar essa pandemia. Mas foi uma abertura precoce, não faz sentido nenhum abrir shopping nesse momento, é um momento em que a gente ainda tem muitos leitos ocupados e que a gente não conseguiu diminuir o número de ocupação nesses hospitais. Essa iniciativa de reabertura pode ampliar ainda mais a curva de infecções, Alexandre. Dá para prever quando nós teremos o pico da pandemia no país? Bom, como eu disse, a gente está agora numa fase de interiorização, né? É importante dizer que a maior parte da população do Rio ainda não teve contato com Covid-19, então a gente pode ter uma segunda onda aqui no Rio. A gente tem casos no interior do Rio de Janeiro, no interior do país, enfim, sem leitos suficientes para a gente dar conta disso. A gente diminuiu o número da fila assim, de solicitações de novas entradas nos hospitais, mas a gente tem ainda uma alta taxa de ocupação hospitalar. Nem todos os leitos prometidos foram entregues, a maior parte, aliás, não foi entregue. Então, a gente não conseguiu dar conta de nos planejar, apesar disso a gente já é uma abertura e existe sim essa perspectiva de segunda onda, enfim, que inclusive epidemiologistas apontam como sendo uma das possibilidades. Uma notícia ruim que veio da China, berço da Covid-19 no mundo, foi o aumento do número de casos da doença. Já há quem diga que essa seria uma segunda onda de infecções por lá. Já dá para afirmar isso, Alexandre? O que representa essa volta de casos do coronavírus? Eles podem ser ainda mais letais? Bom, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma vacina ou um medicamento que seja eficaz contra o coronavírus, a gente vai estar suscetível à segunda onda, a reinfecções, enfim.
Existem estudos que apontam, inclusive, a gente pode abrir e fechar, relaxar e tornar mais rígido o isolamento, né, da população em determinados momentos, até que seja encontrado uma vacina, ou enfim, algum meio de imunizar a população ou de curar do Covid-19. A gente tem essa possibilidade, muitas pessoas ainda não tiveram contato, é um vírus que se propaga muito fácil. Enfim, a gente tem aglomerações aqui no Rio de Janeiro, enfim, pessoas que moram aglomeradas, transporte público com aglomeração, shopping com muita gente, enfim. E a gente corre risco, né? As pessoas voltando para a escola, para a universidade, enfim, lugares onde a gente tem um contato muito próximo. E aí acho que nesse momento a gente teria que repensar a nossa dinâmica. Como que vão ser essas aulas? Dá para ter turma com 100 alunos? Não dá para ter turma com 100 alunos. Dá para a gente deixar o shopping lotado? Não dá para a gente deixar o shopping lotado. Então, se a gente não pensar nisso, em medidas que de fato favoreçam o distanciamento social, enfim, e que a flexibilização ela seja responsável, que leve em conta a taxa de ocupação de leitos, enfim, e que não seja meramente por pressão econômica, a gente tem que pensar nesse sentido para a gente de fato conseguir garantir a saúde da população e que mais gente não venha se infectar. Para encerrar, Alexandre, começarão a ser testadas no Brasil vacinas para combater o coronavírus. É possível prever quando uma dessas vacinas estará disponível para a população? Dá para se esperar uma imunização em massa em um curto espaço de tempo, caso alguma dessas vacinas se comprove eficiente? Felizmente, a gente tem avançado em pesquisas com vacinas para a Covid-19, inclusive com testes em seres humanos. Espero que a gente consiga ter um bom resultado com essas vacinas, que a gente consiga realmente gerar imunidade, e uma imunidade duradoura, né, na população, para que a gente possa superar o Covid-19. Né? Mas a gente ainda tem que aguardar os resultados. A gente sabe que existe muita diferença entre resultados in vitro, enfim, estudos com animais, para o que é feito com a população humana. Né? Nem sempre o resultado é o mesmo, inclusive na maior parte das vezes não é, apesar desses estudos estarem apresentando dados que nos deixam muito otimistas. Espero que a gente de fato consiga essa vacina, porque essa é a medida de fato para gerar imunidade na população e para a gente conseguir bloquear a transmissão do vírus para a população brasileira e para a população mundial, e que a gente consiga retomar a normalidade. Né? Mas acho que o que esse vírus tem que deixar, essa pandemia tem que deixar de marca na população brasileira, é de valorizar o Sistema Único de Saúde como uma fortaleza para cuidar das pessoas. Né? A gente sabe que o SUS passa por diversos desafios, problemas de financiamento, problemas de gestão. Então, mais do que nunca, é momento da população cobrar um investimento adequado, uma gestão, transparência, para que de fato a gente consiga ter um sistema que seja que garanta, né, o que é um direito constitucional de toda a população: saúde, direito de todos e dever do Estado, porque só assim a gente vai conseguir de fato superar não só essa pandemia, mas superar todos os problemas de saúde que afligem a população, e a população tem diversas barreiras e dificuldades de acessar o Sistema Único de Saúde. Espero que a gente consiga superar isso e de fato ser vitorioso. Alexandre Telles, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Nós esperamos que na próxima entrevista nós tenhamos melhores notícias que essas que foram dadas agora aqui no programa. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando desse tema tão importante. Espero que a gente consiga em breve superar essa pandemia que ensinou tanto para a gente, que a gente tem muito para aprender, né? Tanto como sociedade, enfim, como medicina, e que a gente saia mais fortalecido desse processo, né? Enfim, mas que no momento imediato que os governantes, né, de todas as esferas consigam dialogar e consigam, de fato, ampliar leitos, garantir uma assistência à saúde de qualidade para a população e valorizar o Sistema Único de Saúde. Bom dia para todos vocês, um abraço. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos, o SINMED, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a vocês e até amanhã!